Shalom, meus irmãos, Shabbat Shalom. Mais uma vez, vamos estudar aqui, dar continuidade, né, ao estudo de 1 Pedro. Semana retrasada, há 2 semanas atrás, a gente estudou que o apóstolo Pedro ele tem uma similaridade muito grande com o povo, né, que está hoje seguindo os caminhos do Eterno, que se diz hoje em Techuvá, e que o exemplo de Pedro foi o que eu tinha até conversado com o irmão mais cedo aqui. Como é o nome do irmão? João. Que o exemplo de Pedro foi que ele nunca desistiu. Ele sabia que os mandamentos eram válidos, mas toda vez que ele caía, ele levantava novamente. E esse deve ser um foco da nossa forma de viver em Techuvá, né? Está sempre, em momentos a gente vai cair, a gente vai fraquejar, a gente vai errar, mas assim como Pedro, que viveu como Messias, inclusive chegando ao ponto de o negar 3 vezes, mas ele não desistiu da fé, de buscar, de se levantar novamente, se arrepender e estar seguindo a sua fé. E o ápice da vida de Pedro, ele chega ao pleno conhecimento, inclusive durante a sua vida ele foi até repreendido por Paulo, a gente citou isso também, que ele, na sua imaturidade, mesmo depois de andar com Messias, de estar buscando, ele foi repreendido por Paulo, lá em Gálatas 2 fala sobre isso, mas depois de algum tempo Pedro começa a ter uma maturidade na sua fé. Ele prega às pessoas, que a gente viu na semana passada, a um grupo específico, que a gente acabou demonstrando o fim dessa doutrina, né? Quem assistir esse vídeo vai decretar na sua vida o fim da doutrina calvinista. Porque a gente viu claramente, segundo as escrituras, que a doutrina calvinista não tem bases bíblicas. É simplesmente histórias que um homem inventou a partir de uma distorção do texto bíblico. Porque o povo de Deus, o povo eleito, aquele que foi determinado desde a fundação do mundo, não foi uma pessoa específica, não foi eu nem você, foi um povo específico e quem fizer parte dele fará parte do contexto de salvação. Ou seja, Pedro, quando está enviando a sua carta, ele começa dizendo o quê? Aos dispersos do povo, aos dispersos do povo de Israel. Então Pedro está escrevendo uma carta a quem? Que a gente viu aos irmãos das tribos do norte que estão dispersos entre os gregos. Então Pedro está escrevendo o quê? As 10 tribos perdidas da casa de Israel. E quando ele está escrevendo esse grupo específico, ele simplesmente traz ensinamentos para eles. E é justamente sobre esses ensinamentos que a gente vai ver hoje. A gente vai fazer uma análise profunda das escrituras. Vai ser bem pertinente, a gente está com 2 irmãos aqui, irmão José, irmão Luiz, que simplesmente vão entender alguns pontos que a gente chama de chaves sobre as escrituras. Eu não sabia que os irmãos... Quer dizer, eu sabia por alto, tinha me esquecido, na verdade, tanta coisa na cabeça. Tanto que eu preparei esse estudo, mas vai ser bem direcionado a isso. E é também os irmãos que estão escutando ao vivo. Então, hoje a gente vai ver qual foi o ensinamento ministrado pelo apóstolo Pedro a essas pessoas, né, que ele intitula de dispersos. Os dispersos, lembrando, são as tribos do norte que se perderam entre as nações. E simplesmente, irmãos, traduzindo entre minhas palavras, são pessoas como nós, que estamos no exílio, estamos exilados nesse mundo de perversão. Então, como analisamos no estudo anterior, esses dispersos, né, eram do Reino do Norte, se misturou entre as nações. Então, Pedro resolve enviar uma carta para que esses dispersos soubessem como agir durante o exílio. Então, veja a profundidade que isso vai trazer para nós. Aqui a gente vai entender como a gente deve agir durante esse exílio que nós estamos. Nós estamos literalmente exilados. Um grupo aqui de, 15 pessoas que está no Brasil, num Recife, cheio de promiscuidade. A gente vê hoje a iniquidade se perpetuando, né? Violência, o assalto, a imoralidade sexual, a depravação total das músicas. Tudo isso que afasta o povo de Deus da verdade. E sem contar que as pessoas que deveriam ser luz simplesmente pregam as trevas. Porque o sistema hoje religioso que está impregnado aqui no Recife é um sistema completamente caído, que já está afundado. Então Pedro começa essa sua exortação em 1 Pedro, capítulo
1, verso 3 ao 5, diz: Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Yeshua, que, segundo a sua grande misericórdia, Pedro já começa para esses dispersos exaltando que a misericórdia de Deus deve ser o foco, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Yeshua dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé, preste atenção, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Então, Pedro está sendo específico, está dizendo que qual foi a condição que essas pessoas foram libertas? Saíram da vida, da morte para a vida. Que mediante a fé vocês estão guardados, ou seja, que a fé está fazendo com que essas pessoas estejam protegidos. Vocês estão guardados na virtude de Deus, naquilo que é Deus, se chama Deus, para a sua salvação. Então Pedro está sendo bem específico. A sua fé vai fazer resultar o quê? Que você seja protegido, guardado, né, na virtude de Deus. Então notamos que Pedro está salientando as virtudes da promessa feita pelo Eterno aos antepassados do povo hebreu. Essa promessa é eterna, assim como também a aliança de Deus com o povo de Israel. Então, mais uma vez, irmãos, esses dispersos faziam parte do povo de Israel, que estavam redescobrindo como guardar os mandamentos de Deus. Guardados nessa fé, na proteção de Deus, porque a Torá, irmãos, ela é como se fosse uma cerca. O que o Messias chama de quê? Chama aquilo de curral das ovelhas. Agora, o que é que acontecia no curral das ovelhas? As ovelhas, na noite, para não ficarem soltas no pasto, eles iam para aquele curral, onde só existia uma entrada, e a porta desse curral era o próprio pastor. Ele ficava deitado, sentado na frente da porta, ali dormindo, num banquinho, na porta das ovelhas. As ovelhas nem passavam para o lado do outro, e se viesse algum animal para atacar, o que é que ele fazia? Inclusive, dava vida em favor das ovelhas. Então, se a gente não compreender que o que é que o sistema religioso hoje diz para a gente? Que Jesus veio libertar o curral. Veio acabar com aquilo que era o curral, que era a lei, e que Jesus agora deu paz para todo mundo. Mas só que o curral é uma área de proteção. É aquilo que protege o povo para que ele não esteja a meio às feras. Ou seja, o Messias, na verdade, irmão, está nos chamando para nos proteger, para estarmos presos segundo a Torá, segundo a sua proteção. Como o irmão Pedro falou ali mais cedo, que ele nos libertou do pecado. Por isso que o Messias diz, olha, vós não sois do mundo. O mundo representa você estar à torta e à direita. Vocês são chamados filhos do Deus vivo. Ou seja, o Messias está convidando todos nós a estarmos na proteção que a palavra de Deus nos dá. Até que todos os inimigos de Deus sejam destruídos. Certo? Então, Pedro está simplesmente ressaltando essa aliança, essa promessa que estava guardada a quem? Ao povo de Israel, estavam mostrando que essas pessoas estavam guardadas a receber essa promessa. Agora, essa aliança de Deus foi feita com Israel e ela é eterna. Como está lá em Juízes, capítulo 2, verso 1, diz o seguinte, ó, subiu o anjo do Senhor em Gilgal. Esse Gilgal, irmãos, é justamente quem estava falando antes aqui mais cedo, o Monte dos Prepúcios. É o local onde Josué fez a circuncisão de todo o povo de Israel. Agora, por que o anjo do Eterno subiu nesse monte? Ele subiu para relembrar a aliança de Deus. Ele diz, ó, a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado e disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Ou seja, a aliança do Criador é eterna. O Eterno sempre vai subir aos locais que ele determinou como sinais da sua aliança para relembrar o povo a retornar à sua aliança. Porque o Eterno não pode mudar. Então a aliança deu, por isso que ele diz, ó, eis que farei uma nova aliança. Não é que essa aliança seja uma aliança com mandamentos diferentes. Ele vai entrar em aliança novamente
com aqueles que se quiserem chegar. Não é? Quando Moisés desceu lá, o Eterno deu as tábuas de pedra para Moisés. Moisés foi lá e quebrou as tábuas de pedra. Não foi isso? Quando quebrou, ele não jogou na pedra. Quando ele voltou, ele desceu com um mandamento diferente. Os mesmos mandamentos o Eterno deu. Você pode quebrar, irmãos. O povo pode quebrar 1000 vezes as pedras. Mas 1000 vezes o Eterno, 1001 vezes o Eterno vai botar os mesmos mandamentos lá. Porque o Eterno, o povo não tinha quebrado os mandamentos ali. Ele nem tinha visto, na verdade, né? Eles não quebraram a lei de Deus, a aliança de Deus, por causa dos mandamentos. A aliança de Deus não foi quebrada porque eles viram o mandamento. Foi quebrada por causa do seu coração ruim. O problema não estava nos mandamentos que Deus deu, porque eles nem viram. Quando Moisés chegou, já chegou quebrando os mandamentos. O problema estava no povo que era obstinado. Então, sempre o Eterno vai dar os mandamentos. Êxodo 20, verso 5 diz: 5 e 6. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, ou seja, as imagens de escultura, porque eu, Senhor teu Deus, sou zeloso e castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Agora, veja a misericórdia de Deus. O Eterno, ele castiga até a terceira e quarta geração daqueles que o desprezam. Agora, até quantas gerações o Eterno tem misericórdia? Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, a misericórdia de Deus está, irmão, até nesses pequenos detalhes. O Eterno, para se irar com uma geração, com um povo que é mau, até a terceira e quarta. Agora, para ter misericórdia até comigo. Certo? Então, em Isaías 56, verso 2, até o verso 9, vai dizer o seguinte: feliz aquele que age assim, o homem permanece, a firmeza e permanecer, a gente vai estudar bastante nessa carta de Pedro. Que a gente vai entender que a firmeza é o cerne da fé israelita, da fé hebreia. Então ele diz: feliz aquele que age assim, o homem que nisto permanece firme, observando o sábado, para não profaná-lo, e vigiando a sua mão para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha dizer: é certo que o Senhor me socorre. E que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhe aquilo que me agrada, e se apegarem à minha aliança. Ou seja, que o sinal que você está em pacto com Deus é o quê? O que é que todo mundo vê que você está em sinal em obediência ao Deus das Escrituras? Exatamente. As pessoas veem que você não faz o que o mundo faz no dia de sábado. Você está se separando de quem? Do mundo. Exatamente. É uma separação do mundo. O mundo está fazendo qualquer coisa aí. Mas o povo sabe, olha, aquela casa ali o pessoal guarda os mandamentos de Deus. É um sinal que é visto por todos. Você guarda o sábado. E acolhem, escolhe aquilo que me agrada e se apegarem à minha aliança. A eles, aí vem a promessa. Pedro não falou de uma promessa? Que quem estivesse firme, não é isso? Estivessem fixos na palavra de Deus, mediante a fé, ou seja, mediante a fidelidade, vocês estão protegidos. É isso que Pedro está dizendo lá? Há uma esperança que virá posteriormente. E aqui diz, ó, que o povo que estava firme é o quê? Ao sábado, ao sinal da aliança, que estava em pacto com Deus, vai receber o quê de presente? Por essa obediência, por estar guardando aquilo, diz. A eles darei dentro do meu templo e dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E aos estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo e para amarem o nome do Senhor e para prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado sem profaná-lo e o que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar.
pois a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. Palavra do soberano, o Eterno. Daquele que reúne, presta atenção, os exilados de Israel. Reunirei ainda outros àqueles que já foram reunidos. Agora, os reinos do norte, irmão, não foram reunidos ainda. Então essa promessa é para todos aqueles que se chegaram, ainda está em aberto. Então se apegar à fé dos antepassados é simplesmente ter a fé que você estará em aliança com o Eterno e vai receber de galardão estar participando do reino do Eterno. Então o Eterno faz um chamado. Venham todos vocês, animais do campo. Porque os judeus chamam os gentios, exatamente, irmãos, o Eterno já na sua presciência, ele sabe que o seu povo, né, o povo também da casa do sul, a casa de Judá, chamariam aqueles que deveriam fazer parte da aliança de animais imundos. E animais, literalmente. Então o Eterno já te chama. Ó, venham todos vocês, animais do campo. Todos vocês, animais da floresta, venham comer. Agora comer o quê? A palavra de Deus. Comer, ser saciado na palavra. O profeta, se eu não me engano, é Amós, né, que diz que vem dias em que terão fome e sede, não de pão nem de ar, mas da palavra de Deus. Não é verdade? Então, o sábado é o sinal entre o Eterno e seu povo, pois assim como foi dito acima, o Criador jamais alterou a sua aliança. Ela permanece intacta, assim como foi passada aos antepassados, hoje está da mesma forma. O sinal que você está em aliança com Deus de Israel é exatamente o mais visto, o primeiro sinal é a guarda do sábado. Então, hoje as pessoas rechaçam aquilo que identifica elas. Por exemplo, a cristandade rechaça o sábado, que é o sinal que identifica que você é servo de Deus. Agora, no contexto de sinal, se o sábado realmente é um sinal de aliança, a gente vai ler o capítulo 20 de Ezequiel. No verso 6 ele diz: naquele dia jurei a eles que os traria do Egito e os levaria para uma terra que havia procurado para ele. Lembrando que a gente está com um contexto de quê? De 1 Pedro, que fala de uma promessa que Deus havia reservado aos antepassados. E diz: terra onde manam leite e mel. 20, capítulo 20, verso 6. Irmão. Terra onde mana leite e mel, a mais linda de todas as terras. Agora, o Criador chama a terra de Israel de a mais linda de todas as terras. Eu lhe disse, desfaçam-se de todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram seus olhos, e não se contamine com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Agora, o contexto de imagem é bem relativo, tá? Aqui, muitos se apegam a achar que trata-se de uma imagem de madeira, de pedra. E o que é que a gente citou? O Messias, ele simplesmente chamou o dinheiro de quê? De Deus. Exato. O dinheiro era um Deus para aquele povo. Tanto que você vê no dinheiro o quê? Imagem, não é isso? Você vê geralmente, aqui no Brasil tem da deusa Artemis, aquela que aparece na foto da nota de real, é uma deusa que é conhecida também como, o que mais tu fez até um estudo sobre isso. Artemis, Semiramis e tem Astarote, né? Astarote, tem várias, né? É a mesma deusa que, dependendo do povo, eles colocam vários nomes. Exatamente. Então, o dinheiro hoje também se tornou uma forma de idolatria. Mas ninguém fica se prostrando diante dele. Você, na verdade, Deus vai ser Deus no plural, deuses, é tudo aquilo ao qual você dedica a sua vida. Você está dedicado a servir a determinada coisa. Você pode fazer da sua mãe, do seu pai, um Deus. Do seu filho, um Deus. Você pode fazer da sua casa um Deus. Ou seja, do seu trabalho. Muita gente diz, olha, sem o trabalho eu não vivo. Você está idolatrando o seu trabalho. Sem a igreja, eu não tenho como viver. Ou seja, você está indo para um templo religioso, seja de qualquer um.
católico, protestante, tudinho, e você está fazendo daquilo ali uma autoridade sobre a tua vida. Ela que vai determinar o que é bom e o que é mal para você. Você vai dedicar a sua vida para fazer a vontade daquele Deus, daquela autoridade. Então, o Eterno pede para que nós deixemos todos os deuses e seguimos a Ele. E continue seguindo a Ele. E diz, ó, mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Preste atenção no que é rebelião contra Deus. É não querer ouvi-lo. E aí se o ódio está continuando. É o mouse. Não se desfizeram das imagens repugnantes que haviam posto em seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e lançaria a minha indignação contra eles no Egito. Mas por amor ao meu nome, eu agi evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, entre as quais estavam à vista, de quem tinha me revelado aos israelitas para tirá-los ao Egito. Agora, o Eterno, o que é que o Eterno diz para o povo de Israel e para as nações? O Eterno saiu anunciando seu nome para todas as nações? Não. O que é que o Eterno diz lá em Deuteronômio 4? Que o povo, ao observarem os mandamentos do povo de Israel, iriam dizer: que nação há tão sábia que tenha deuses tão chegados como esta nação? Ou seja, que Israel seria luz para as nações, não por ficar divulgando o nome do Eterno, Yud-Heh-Vav-Heh, seriam por analisarem, as nações olharem que os estatutos de Israel eram mais justos do que os das nações. Então, isso é profanar o nome de Deus. É quando você não está, você se diz ser nação de Deus, mas não segue os mandamentos que ele ordenou. E diz, ó, para que meu nome não fosse profanado aos olhos das nações, entre as quais estavam à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhe dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhes obedecer viverá por elas. Agora, o que é que está dizendo aqui? Que é algo ruim obedecer os mandamentos ou bom? Aquele que obedecer viverá por elas. Agora, quando a gente escutava isso antigamente, quando era lida a carta, principalmente de Paulo, e dizia, olha, aquele que praticar essas coisas, por elas viverá. Isso era o quê? Um modo pejorativo, não é isso? Você está deixando de seguir ao Messias e seguindo a quem? As leis. Você está deixando de viver pela graça para viver pela lei. Olha, se você quer viver pela lei, tudo bem. Você quer viver, vai viver por ela. Se você caiu em um pecado, caiu em todos, está perdido, está acabado. Agora, o povo de Israel, ele vivia igual ao Messias? Por exemplo, Moisés, ele estará no reino dos céus. Ele não pecou? E como é que ele vai estar no reino dos céus se ele vivia pela lei? Davi, ele não pecou? Ele vivia pela lei. Como é que ele estará no reino dos céus se ele vivia pela lei? Se ele pecou? Segundo o argumento cristão, aquele que peca, essa alma morrerá. Quem vivia pela lei, se errasse, estava morto, perdido, não estava salvo. Então, assim, o rei Davi não estará lá, o Messias não estará lá, os profetas também não. Todos os profetas, o profeta Isaías, o profeta Jeremias diz o quê? Eu sou um homem de lábios impuros. Então, todo mundo, todas as pessoas que já pisaram nessa terra pecaram, menos o Messias. Então, ninguém estaria no reino dos céus antes do Messias. Por consequência. Não é verdade? Mas, na verdade, aqui o profeta está dizendo algo bom. Que aquele que cumprisse os mandamentos, buscar, não é cumprir literalmente, é você buscar cumprir, é você tentar. Tá entendendo? Não ter objeções. Vai viver. Também lhe dei os meus sábados como sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz dele um povo santo. Agora, o contexto de ser santo é o que aqui, nessa passagem? Separado. Agora, você só é santo quando você está fazendo o quê?
Exatamente. Aqui o sábado. Ele está dizendo o quê? Que deu os meus sábados como um sinal entre mim e vocês. Ou seja, o sinal da presença de Deus na vida desses homens seria a guarda do sábado. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto. Ou seja, uma rebelião contra Deus. Eles não quiseram ouvir a voz de Deus. Não agiram segundo os meus decretos, mas rejeitaram as minhas leis. Sendo que aquele que lhe obedecer viverá por elas. Mais uma vez, as leis de Deus e mandamentos trazem o homem à vida. Aquilo que dá vida é a palavra de Deus. As suas leis, as suas instruções. Aquilo que Deus quer que nós façamos. E profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e os destruiria no deserto. E no verso 14 diz: mas, por amor do meu nome, eu agi evitando que meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista dos quais eu havia tirado dali. Também com mão erguida jurei que não levaria para a terra que lhes dei, que mana leite e mel, a mais linda de todas as terras, porque eles rejeitaram as minhas leis, não agiram segundo os meus decretos, e profanaram os meus sábados, pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. Olhei, porém, para aqueles com piedade e não os destruí. Não os examinei de perto. Então, o que é que o Eterno faz, irmãos? Aqui nesse texto está sendo bem claro. O Eterno, para que não destrua o povo em sua totalidade, ele se retira. Mas não é por maldade. Ele se retira porque, aqui o texto é claro, para não os examinar proximamente. Porque se o Eterno estiver próximo de pessoas que estão em estado de transgressão, o que acontece com ele? Eles são consumidos. Por isso que o povo, quando o Eterno estava falando, eles disseram, olha, vamos sair daqui, que quem é que pode escutar a voz de Deus, esse decreto tão justo aí, e continuar vivo? Vamos para longe, deixa Moisés falar com ele lá. Então, o Eterno, quando se retira da vida de uma pessoa, nem sempre é um sinal ruim. É um sinal que você tem que se mudar a sua vida. Você tem que se examinar. O que é que o profeta Isaías diz? Que simplesmente que os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Então a gente tem que estar sempre buscando a santificação para que o Eterno esteja próximo de nós. Certo? E ele diz, ó, eu sou o Senhor, seu Deus. Ajam conforme os meus decretos e tenham cuidado de guardar as minhas leis. Santifiquem os meus sábados, ou seja, separem. O contexto de santificar, mais uma vez, é usado o quê? Em obediência aos mandamentos divinos. Santifiquem os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Qual é o contexto? Obediência e guarda do dia de sábado. A coisa que a gente vê é o mandamento que é mais desprezado hoje. Né? Você vai falar que é para guardar o dia de sábado, as pessoas não querem, não é verdade? E no verso 21 diz: mas seus filhos se rebelaram contra mim, não agiram de acordo com os meus decretos. Não tiveram cuidado de obedecer às minhas leis, sendo que aqueles que obedecer, mais uma vez, viverá por elas, profanando os meus sábados. Por isso que eu disse que derramaria minha ira sobre eles no furor do deserto. Agora, esse texto, irmãos, de Ezequiel, por que o Eterno repete tantas vezes as mesmas palavras? O Eterno quer que a gente grave isso na nossa mente, no nosso coração. Não é por outro motivo. O Eterno quer que a gente saiba, olha, o motivo de vocês estarem distanciados de mim é porque vocês estão quebrando a aliança. Vocês querem estar em aliança comigo, mas vocês estão quebrando essa aliança. Então o Eterno sempre repete, ó, o motivo que eu me afastei de vocês. Porque o contexto aí é que os maiorais do povo de Israel foram procurar o profeta Ezequiel para falar com Deus. E Deus diz, você vem me consultar? Por que você vem me consultar? Porque eu me afastei de vocês? Por causa disso, daquilo. O Eterno está mostrando a eles cada ponto dos motivos que se afastaram, que ele se afastou deles. Também com mão erguida, jurei a eles no deserto que os espalharia entre as nações e os dispersaria em outras terras, porque não obedeceram às minhas leis. Então, a consequência da dispersão do povo até hoje
primeiramente, para cumprir a promessa que foi dada a Abraão, que dele seriam benditas todas as nações da terra, e que simplesmente era uma consequência por eles terem se afastado de Deus, Deus os dispersaria da sua terra. Exatamente. Diz. Espalharia. Exatamente. As nações, na verdade, vem da palavra goim, que é os gentios. Né? E diz o seguinte: mas rejeitaram os meus decretos, profanaram os meus sábados, e aos seus olhos cobiçaram os ídolos dos seus pais. Vocês dizem, queremos ser como as nações. Agora, como é que a gente vê hoje a cristandade? O sistema religioso em si. As músicas das nações, é forró gospel, pagode gospel, brega gospel, tecno gospel, não é verdade? Tudo que virou, que é do mundo, eles fazem o nome Deus e Jesus e é o mesmo ritmo do gospel. O dia que as nações guardam é o domingo, é o dia que eles guardam. Não é verdade? Então, tudo é assimilado das nações. As nações criaram um sistema, por exemplo, de adoração chamada de Nicolaitas. Uma adoração, ou seja, que existiria uma pessoa regendo um povo leigo. E eles, os cargos eclesiásticos, eles tomaram isso das nações. Você vê o papado aí, as igrejas evangélicas, eles têm um líder sempre que dá as ordens sobre a congregação. Então, essas pessoas diziam, queremos ser como as nações. Os povos do mundo que servem a madeira e a pedra. Mas vocês têm em mente, o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Trarei vocês dentre as nações. Ou seja, a promessa do Eterno, que é essa que Pedro estava citando, é que trará novamente o povo das nações e os ajuntarei dentre as terras para onde forem espalhados. Com mão poderosa, com braço forte, todo. Trarei vocês e ali, face a face, os julgarei. Então, esse aqui, irmãos, trata-se de um julgamento para ver se quem é quem realmente, né? Que é justamente o que o Messias fala lá em Mateus 7, em Mateus 25, que fala que o Eterno ia juntar o seu povo e fará apartar os bodes das ovelhas. Não é verdade? E diz, ó, contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara e os trarei para o vínculo da minha aliança. Contar debaixo da vara era simplesmente isso. O Eterno, o que é que os pastores, né? Quando iam passando os currais, ele ia contando as ovelhas quando passava na porta estreita, ia uma por uma, aí ele contava, ia passando uma, duas, três, na décima ele baixava o bastão e marcava aquela ovelha. Quando passava, ela ficava vermelha. Aquilo ali era o saco, era como é o nome? O dízimo, né? A parte, né? A décima parte o Eterno não vai estar para como se fosse ele sempre uma parte daquela exatamente o que ele vai fazer. Então, por isso que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Vai ter muita gente assim no meio achando não, ali vai ser o julgamento. Você vem para cá e você. Aí a bronca é essa, né? Que é direito. Então vamos ser um bando de ovelhinha, né? Na verdade. Então ele diz, ó, contarei vocês quando estiver passando debaixo da minha vara e os trarei para o vínculo da minha aliança. Eu os separo. Agora, o que é que aqui está sendo dito? Que uma promessa futura. Na reunião dos dispersos de Israel, o Eterno vai fazer uma separação e vai trazer para o vínculo da sua aliança. Agora, essa aliança o Eterno acima não tinha dito que era eterna? Qual era a aliança do tempo do profeta Ezequiel? A lei de Moisés. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Agora, no contexto do que Ezequiel está dizendo, se revoltar e se rebelar contra Deus era o quê? Desobedecer aos seus mandamentos, às suas leis. Então, o Eterno está dizendo, separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Por isso que o Messias diz lá, em Mateus 7, 23, diria o quê? E os separarei, né, e diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
vocês que dizem não à lei de Deus, aos mandamentos divinos. Embora eu os tire da terra de onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu os trouxer à terra de Israel, terra de mão erguida, que jurei aos seus antepassados. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram e de todas as ações pelas quais vocês se contaminaram. E terão nojo de si mesmos, por causa de todo o mal que vocês fizeram. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu os tratar com vocês por amor do meu nome, e não de acordo com os seus caminhos maus e as suas práticas perversas, ó nação de Israel, diz a palavra do soberano. Então aqui eu termino a parte do profeta Ezequiel, que eu estava querendo já ler há algum tempo, para mostrar às pessoas de Techuvá que todos nós temos a capacidade de ler e pesquisar e buscar. Cada um que está aqui tem um dever de ler as escrituras. Separe 1 hora, 2 horas do seu dia para ler pelo menos uns 3 ou 4 capítulos. Para quê? Para que vocês tenham acesso a um texto desse. Ezequiel capítulo 20, maravilhoso. Vai mostrar foram os erros. Porque a gente só vai saber o futuro, irmãos, se a gente olhar para o passado. Saber onde o povo errou. Se a gente olhar só para frente, simplesmente vai tropeçar. Por quê? Aquilo que está no passado, o Eterno diz aquilo que aconteceu antes acontecerá novamente. Então, para você saber o futuro, você tem que saber do passado. Então, agora nós temos um conflito. Por que conflito? Com o verso do capítulo 3 do livro de Gálatas. Por quê? O que é que a gente leu aqui? Que a lei, ela dá vida. Se você está permanecendo nela, dá vida. E o que é que Paulo diz aqui em Gálatas 3,12? A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Então, há uma contradição velada aqui, não é isso? Paulo está dizendo o quê? Que a lei não é baseada na fé. Agora, o que a gente está estudando aqui? É exatamente o contrário. Que a lei é a expressão máxima da fé. É o que ser fiel, você vai demonstrar a sua obediência a Deus. Então, são esses textos aqui que as pessoas simplesmente pegaram, leram fora de contexto e não compreendem o que está sendo dito ali. Então, peguei esse verso, né? Por quê? A gente está falando de Pedro. Eu já li Ezequiel, vou ler agora Gálatas e não estou lendo Pedro. Por quê? Pedro, o que é que ele disse? Que, na verdade, né, o conselho que Pedro dá para nós é simplesmente que nós temos de ter cuidado e analisar com detalhes o que o apóstolo Paulo disse. Por exemplo, em Gálatas capítulo 3. Então, para entendermos realmente, se realmente Paulo está falando contrário aos profetas, se Pedro está em concordância também com Paulo e com os profetas, a gente tem que analisar. O que a gente vai entender é que no contexto do que está sendo dito em Gálatas, pois sem o contexto, nós não podemos entender o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Então, Paulo está fazendo um paralelo entre a suposta lei e a fé. E para entendermos o que é a fé, vamos primeiramente verificar qual é o sentido dessa palavra no idioma grego e no idioma hebraico. Por que a gente está fazendo isso? Pedro não mandou a gente tomar cuidado com o que está sendo ensinado a Paulo? Por quê? Paulo estava sendo distorcido na época já dele por seus contemporâneos. Então, a gente está seguindo uma instrução, a gente está estudando Pedro, vamos instruir, seguindo o contexto do que Pedro falou, as instruções de Paulo. Por quê? Quando a gente estava embasando que a fé dos apóstolos, desses novos convertidos, esses israelitas que estavam achados, deveria ser embasada nas escrituras, na aliança eterna de Deus, a gente acabou dando no profeta Ezequiel, e no profeta Ezequiel tem um texto que é contado com o texto de Paulo. Porque no profeta Ezequiel, no contexto, aquele que observasse a Torá receberia vida por meio disso. E aqui em Paulo está dizendo que aquele que quiser obedecer à lei, simplesmente vai viver por elas. Agora, quando é lido isso, no contexto de que a lei não é baseada na fé. Então, no contexto aqui está como se fosse algo pejorativo.
E quem quer obedecer à lei vai viver por causa delas. Não vai viver mais pela graça. É lido assim pelo sistema religioso. Mas será que é assim? Vamos entender. Então, no idioma hebraico, a palavra emuná, né? O irmão Marlon fez uma explanação perfeita aqui mais cedo, falando que a raiz dessa palavra tem a ver com o sangue continua. Ou seja, com a continuidade de uma obra, de uma família, de uma vida, né? Ou seja, como se fosse uma herança dos antepassados, que ela vai passando de mão em mão até chegarmos à unidade da fé. Só que também ela tem um sentido mais de que, ó, quando você traduz a palavra fé, nem aparece em hebraico, nem aparece a palavra fé em si. No Strongs aparece a palavra firmeza, permanecer firme e fidelidade. Nem a palavra fé se traduz. Então é algo físico, firme, algo como se fosse estático. Então a concordância exaustiva do Strong diz, ó, fiel conjunto de escritório do que está escrito, estabilidade, uma pessoa estável, também é traduzida como verdade, verdadeiramente, e também da raiz, né, emunar, do feminino de emun, literalmente uma firmeza, figurativamente uma segurança, moralmente unidade. Aí agora vem fé. Você entender a palavra emuná em hebraico, para vir a palavra fé, vem tudo isso aí, firmeza, estabilidade, confiança, tudo isso. Né? Também diz, ó, você permanecer firme numa verdade. Então, a palavra emuná, a palavra fé em hebraico, tem mais a ver com você estar estável, firme, ter confiança, ter firmeza naquilo em que você acredita. E em grego é a palavra pistis também, tem a ver com fé e fidelidade. Também a palavra garantia, crença, essa palavra aí foi a que Paulo usou sobre fé no contexto de Gálatas 3. Persuasão, porque também tem outra palavra, se eu não me engano, para fé em grego. Credibilidade, convicção moral, verdade religiosa ou veracidade de Deus ou de um professor religioso, especialmente a confiança no Messias para a salvação. Abstratamente, a constância em tal profissão. Por extensão, o sistema de verdade religiosa, o evangelho, uma garantia, uma crença, uma fé e uma fidelidade. Ou seja, tudo que você vê sobre fé, você vê uma pessoa fiel, estável, confiante. Tanto no grego quanto no hebraico. Ou seja, a fé provém de uma firmeza e não de algo abstrato. Que ontem, por exemplo, muitas pessoas e hoje têm fé em várias coisas. Por exemplo, em jogo do bicho. Vamos fazer uma fezinha? Para hoje o mundo, a fé é algo abstrato. Né? A pessoa pode ter fé em fazer uma fé no jogo do bicho. Também tem a fé numa imagem de escultura. Tem uma fé numa imagem de escultura. Vai ter fé, por exemplo, nessa imagem de escultura, segue até quilômetros, né? De joelho, tem gente que vai subindo escadaria e dizem que isso é fé. E quem é que vai dizer que não? Porque o conceito hoje cristão é que a fé é algo abstrato, então as pessoas pegam um monte de heresia e dizem que isso é fé. Só qual é a fé bíblica? Qual é a fé de Abraão? O que é que Abraão fez para ter fé? Para demonstrar a sua fé? Ele criou na palavra. O que é que Davi, que era o homem segundo o coração do Eterno, fez para demonstrar a sua fé? Ele saiu subindo escadaria, ou fazia fezinha alguma coisa. Ele exaltava a palavra de Deus. Exatamente. Então, já a fé no Deus de Israel é diferente. Ela é acompanhada de uma firmeza na observância da sua palavra. Assim como Abraão, que não duvidou em momento algum nos decretos de Deus na sua vida. Por exemplo, vamos dar um exemplo claro. Veja esse exemplo aqui, que às vezes passa desapercebida na leitura que a gente faz. Salmo 119, verso 157 a 159 diz, ó, muitos dos meus perseguidores e os meus inimigos, muitos são, né, na verdade, os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Verso 158. Vi os transgressores, preste atenção nessa palavra. Na Bíblia de vocês tem escrito
Vi os transgressores e me afligi porque não observaram a tua palavra. Ou seja, Davi viu os transgressores, mas não ficou aflito. Ele não titubeou, ele continuou firme. Porque eles não observavam a tua palavra. E no verso 159 diz: Vê como amo os teus preceitos, dai-me a vida, segundo o amor leal. Ou seja, esse verso aqui de Davi também está sendo contrário ao que Paulo disse. Porque Paulo disse que aquele que quer viver pela lei, viva pela lei, né? Não tenha mais acesso à graça. Algo nesse sentido, que a fé é diferente da lei. Já Davi não está dizendo isso. Davi tinha fé e observava a lei e esperava que nessa observância recebesse a vida, né? Não de uma forma legalista, mas que a consequência que Deus disse àqueles que fossem observantes aos seus decretos resultaria em vida. Agora, isso é na tradução do padre João Ferreira de Almeida, e agora a gente vai ver na tradução King James, tá? Numerosos são os meus perseguidores e adversários, mas não me afastei das tuas prescrições. Aí no verso 158. Vi traidores da fé. Veja que diferença. Eu vi traidores da fé e senti desgosto porque não davam a tua promessa. Então a gente vê que uma pessoa que é traidor da fé é aquele que não guarda a lei de Deus. Por isso que é bom a gente estar sempre estudando traduções. Porque às vezes numa tradução aparece algo diferente. Porque não aparece, aqui não é bem claro para mostrar que a lei de Deus é a forma que nós observamos, que nós temos a demonstração de que nós temos fé. Porque o que é que Davi está dizendo aqui? Que os traidores da fé são os que transgridem de Deus. E 169 diz: Vê quanto amo os teus preceitos, vivifica-me, Senhor, segundo o teu amor. Então, né, ou seja, que literalmente é a ausência de firmeza nos mandamentos divinos. Então, agora, a gente vai poder entender o contexto de Gálatas, capítulo 3, né, e verificar essa aparente contradição. Agora, como tem os irmãos aqui, o irmão José e Luiz, a gente já estudou aqui sobre as obras da lei. Vocês já estudaram sobre isso? Já, irmão, também? As obras da lei eram um conjunto de normas que hoje é conhecida como Talmud. No primeiro século, os fariseus eles começaram a criar mandamentos a mais e diziam que Moisés recebeu esses mandamentos oralmente de Deus. Não escreveu. Ele recebeu a lei escrita e, conforme ele recebeu a lei escrita, ele recebeu a interpretação de como aplicar essa lei oralmente de Deus. E que ele passou de boca a boca entre os anciões, que no primeiro século ficou conhecida como tradição dos antigos, tradição dos anciões. Você vai ver o Messias batendo de frente a essa tradição em Marcos capítulo 7, Mateus capítulo 15, e em vários momentos o Messias combatendo as tradições. Mateus 23. Por quê? Simplesmente o Messias ele rechaçou essa lei oral, que eles diziam que Moisés recebeu para dar embasamento ao que eles mesmos, esses homens, inventavam e diziam que era um mandamento divino. Ou seja, o exemplo que eu citei aqui. A gente proíbe o celular de ser usado na nossa congregação. É um mandamento de Deus ou dos homens? Os rabinos na época diziam que era de Deus. Que Moisés recebeu esse mandamento oralmente. E você não podia duvidar disso. E se você transgredisse, você estava, segundo os rabinos, em pecado. Fazia com que você se sentisse o quê? Para baixo, não é isso? Eles criaram um mandamento, por exemplo, de lavar de mãos. Tudo que iriam fazer quando se acordava, se estava uma benção, lavava a mão. Ia comer, se estava uma benção, lavava a mão. Ia lavar um prato, se estava uma benção, lavava a mão. Então, isso, para quem é rico, naquela época, porque o acesso à água era muito difícil, era bom. Lavar as mãos, sinal de higiene. Agora, para o cara que era agricultor e vivia num subúrbio, não tinha nem acesso à água para beber. Se ele não lavasse as mãos, segundo o rabino, ele estava em pecado. Essa pessoa se sentia oprimida ou não? O dia todo olhando para suas mãos sujas e se sentindo pecador.
Não é verdade? Então o Messias rechaça os mandamentos de homens. Entenderam aí? Então Paulo aqui, no capítulo 3 de Gálatas, ele vai começar a lutar contra esses fariseus e começaram a fazer um tipo de pressão. Ele viu os gentios guardando os mandamentos e começaram a fazer pressão para que ele seguisse essas tradições da lei oral, entendeu? Aí agora vejam se realmente não entra no contexto, quando você lê todo o capítulo 3 de Gálatas, se não fica mais fácil a interpretação. Agora eu resumia para vocês umas 8 horas de estudo em 10 minutos. Eu parei para falar aqui. Se vocês quiserem ter mais acesso, o irmão tem vários estudos, irmão Marlon. O irmão Pedro também tem alguns estudos. Eu tenho uma série com 6 estudos sobre esse tema, dá mais ou menos umas 8 horas de estudo. E vocês vão ter acesso a entender o que são as obras da lei. Com os manuscritos do Mar Morto, com os registros arqueológicos, com todos os textos bíblicos que aparece isso, nos livros apócrifos também, no próprio Talmud, mostrando como eles agiram no decorrer do tempo. Então vocês vão começar a entender, até com esse livro que a gente mostrou aí, Manual dos Usos e Costumes, que eram os rituais que eles tinham, purificação. Então tudo isso foi um compêndio de estudo que a gente fez para mostrar o que essas obras da lei eram. O problema que os apóstolos e o próprio Messias sofreu. Porque o Messias foi morto justamente por causa disso. Que ele combateu não a lei de Moisés, mas a lei de homens. O problema no primeiro século era isso. E no capítulo 3, verso 1 de Gálatas, ele diz, ele começa: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? E o que é a verdade? Pedro citou mais cedo. Quando você sabe dessas palavras-chave, vocês já estão entendendo o que é o contexto da briga de Paulo. Então, para quem não sabe o que é a verdade, vai achar que é algo subjetivo. A verdade é Jesus. Certo? Mas Jesus era o quê? Era a palavra de Deus. Então, a verdade é a palavra de Deus. A lei de Moisés e os profetas. Então, o que é que Paulo está reclamando no começo do capítulo 3? Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à Torá, a lei de Deus? A vós, perante os olhos de quem Yeshua foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto: recebeste o Espírito pelas obras da lei? Lembre-se, obras da lei é o quê? Obediência legalista dos rabinos, aqueles mandamentos que os homens inventaram. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que é a pregação da fé? Como é que a fé pode ser pregada? Se a fé é um sentimento que você acredita, por exemplo, que Deus existe. Se é algo... ouvir a palavra de Deus. Exatamente. Então, a fé é exatamente o que Paulo citou no verso 1, que diz, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, obedecer à Torá. Você receber o Espírito pela obediência legalista pelos mandamentos de homens ou pelos mandamentos da Torá? É basicamente isso que Paulo está perguntando. Vocês receberam o Espírito pelos mandamentos de homens ou pelos mandamentos de Deus? Então, Paulo está fazendo um questionamento, uma comparação entre duas leis distintas. A lei das obras da lei, a lei de homens, e a lei de Deus. Simplesmente isso. Então, aqui começa a separação feita por Paulo. Ele coloca duas colocações em objeção. As obras da lei, um conjunto de normas criadas por rabinos do primeiro século, e a fé, obediência à lei de Moisés, também expressa na vinda do Messias a palavra de Deus. Ou seja, o Messias, que é a palavra de Deus feita em carne, por isso que eu digo que existem chaves. Porque os apóstolos sabiam, quando o apóstolo Paulo se reunia com o apóstolo João, o apóstolo Pedro, tudinho, ele sabia que o apóstolo João, quando escreveu seu evangelho, ele definiu o Messias como a palavra de Deus feita em carne. Ele era a Torá feita em carne. Então, Paulo, quando está falando isso, quando está dizendo que a obediência ao sangue do Messias foi evidenciado e crucificado entre vós, na verdade é como se a palavra de Deus tivesse dado vida novamente às pessoas.
através do seu sangue. E no capítulo 3, verso 13 diz, ó, sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora qual é o Espírito? O Espírito da palavra de Deus. Acabais agora pela carne. Agora pela carne representa o quê? Os mandamentos de homens. Vocês começam numa obediência à verdade e agora estão querendo entrar na obediência da carne. O combate de Paulo em Gálatas 3 é simplesmente esse. O seu contexto. Né? No verso 4 diz, será em vão que tenhas padecido tanto, se é que também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá a vida, o Espírito, que a gente sabe o quê? Por exemplo, Paulo diz, ó, examinai os Espíritos. Agora, alguém aqui é pai de santo? Para estar examinando o Espírito? É examinar o que está sendo dito. Se o Espírito provém de Deus ou de homens. Agora, qual é o Espírito que provém de Deus? A palavra. Ele diz o que? A lei é espiritual, mas eu sou carnal e vendido ao pecado. Então, examinai o Espírito, examinar a palavra. Simplesmente isso. Então, ele diz, ó, vós sois tão insensatos que tendo começado o quê? Pelo Espírito, pela palavra de Deus, acabais agora pela carne, ou seja, pelos mandamentos de homens? Será que em vão tenhas padecido tanto? Será que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, pela palavra, e opera maravilhas entre vós, foi pelas obras da lei? Olha a comparação. Foi pelo quê? Pelos mandamentos de homens? Ou pela pregação da fé? Ou pela pregação da palavra? A palavra verdadeira de Deus. E no verso 6 diz, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Agora, olha o que está ligado com essa palavra creu. É apenas crer? Ah, eu acredito, Senhor. O que é que diz? Ó? A palavra creu vem da palavra aman, que é para confirmar, é para ter certeza, acredite, expanda, estabeleça, seja firme, uma raiz primitiva adequadamente para construir, apoiar, promover como um pai. Figurativamente para tornar, ser firme ou fiel. Ou seja, Abraão, ele foi firme, ele foi fiel, ele foi estabelecido, ele teve a credulidade naquilo, ele seguiu adiante. Ele não ficou apenas em crer, creu e fez. Por isso que Paulo também fala em Romanos, sim, meu irmão? Só para complementar que a palavra é amã, né? Isso. De onde vem também a palavra amém. Como sempre a gente fala amém, quando a gente ouve uma palavra bíblica e a gente diz o quê? Amém. Assim seja. Assim seja, confirmando, selando. Né? Exatamente. Vem uma palavra amém, que simplesmente você vai ter uma firmeza naquilo que você acredita. Você vai construir um relacionamento com aquilo que você acredita. Você vai ser firme, vai ser, por exemplo, é como se você definisse um trilho de trem. Depois que o trem está ali, ele seguiu adiante, ele vai seguir aquele trilho que foi destinado para ele. Independentemente do que vai acontecer, ele vai seguir aquela linha. Então assim deve ser a fé de um crente. O que Deus definiu deve ser aquele trilho que a gente vai andar. A gente não vai seguir, tentar fazer desvio, porque não tem como. O trem não tem direção. Ele vai para frente e para. Para frente e para. Quem dá a direção do trem? É simplesmente o trilho que ele está seguindo. O cara que sobe no trem, ele sabe que não vai ter direção. Quem vai seguir é o trilho que ele está seguindo. A mesma coisa é a fé do povo de Deus. Mas hoje em dia, infelizmente, as religiões, eles colocaram a direção no trem. Aí eles tentam seguir por outro caminho, mas quando o trem sai do trilho, acontece o quê? Pronto. Tá vendo esses 25? Aí diz porque Abraão diz, porque Abraão me obedeceu, guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus e as minhas leis. Então crer não basta apenas crer. Ah, eu creio, não. É crer e obedecer. Confirmar a crença. Confirmar, é ser um trem sem direção. Somente botar a marcha para frente, fechar os olhos e seguir. Deixa que Deus dá o caminho. Agora guardando aquele trilho, aquilo que Deus ordenou. Por isso que Deus diz, olha, seguir pelo caminho, não desvie nem para a direita,
nem para a esquerda. Agora, por que é um caminho estreito? Porque é esse, só tem esse caminho, não tem outro. Se Deus diz que é apertado, vai ser. Se vai ser lá, vai ser aquele caminho. Então, a fé de Abraão, a gente viu que Abraão creu e foi lhe imputado como justiça. Então, o verso 7 diz: saber, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Agora, como é que o Evangelho, que surgiu depois de Cristo, foi anunciado a Abraão? Complica, né? Porque o Evangelho foi anunciado a Abraão. A gente tem um estudo também que mostra que a lei existe desde Adão. Adão passou oralmente, sim, a lei de Deus, que passou para Noé, porque Noé ele teve um momento que ele foi achado justo diante de Deus. Agora, qual foi o critério que Deus achou para achar Noé justo? Se não existia lei. Sim. Sem contar também que na hora da questão dos animais, né? Existe uma separação dos animais puros dos impuros. Só que a relação dos animais puros com os impuros está lá em Levítico 11. Então, como muitas pessoas afirmam que não existia lei, como se ele fez essa separação dos puros dos impuros? Exato, está em Gênesis 7. Fala exatamente sobre isso. Porque Deus, quando vai dar os detalhes da arca, ele dá minuciosamente cada detalhe que deveria Noé fazer. Agora, quando é para separar os animais puros e impuros, Deus não fala nada. E Noé já sabia. Como é que Noé já sabia que animal era puro e qual era impuro? Porque ele diz, olha, dos animais puros separa 7 casais, 7 pares. E dos impuros apenas 2. O Eterno já tinha predito a Moisés, a Noé, ele já sabia através dos seus antepassados que foram passando de geração em geração. Inclusive, segundo os cálculos da Bíblia, Noé foi contemporâneo de Adão. Ou seja, Noé pode ter sido um discípulo de Adão. Por isso pode ter sido achado justo diante de Deus. Ele viveu cerca de 40 anos com Adão. Então, Adão pode ter passado oralmente os mandamentos que Deus deu a Noé, e Noé guardou aquilo ali e foi achado justo diante dos homens, e por isso ele sobreviveu na arca. Passou adiante para o seu filho Sem, Sem passou adiante para Abraão. Por isso que a fé, como o irmão Marlon citou, é o sangue que continua. A fé é aquilo que vai passando de geração em geração. Shem não era filho de Shem, diga lá. Ele era descendente. Exato. Mas Sem, ele viveu 39 anos ainda com Abraão também. Eu não sei, não estava lá, não tenho como dizer. Mas, assim, que ele foi contemporâneo de Abraão, foi. Ele passou 39 anos. Exato. Então, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que a fé é algo que passa adiante. Vai passando de geração em geração e você vai chegando à maturidade a partir disso. Ou seja, que você, na obediência ao que Deus ordenou, só existe fé na Bíblia, irmão, segundo a obediência ao mandamento divino. Você não vai encontrar nunca uma palavra como se fosse fé, a palavra emuná, ou outras palavras em grego que existem para fé, sem estar associada à obediência a Deus. Vamos continuar? E diz, ó, todos, pois, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Agora, a gente viu que Abraão teve fé fazendo o quê? Obedecendo os mandamentos, as leis, as instruções de Deus. A demonstração de fé de Abraão foi essa. E no verso 10, é bastante conhecido, diz, ó, todos aqueles, pois, que são das, presta atenção, obras da lei, sempre você vai ver esse término, quando Paulo está falando pejorativamente, ele está criticando o quê? As obras da lei. Agora, quando Paulo está falando da lei de Deus, ele está falando como? Ele está anunciando e dizendo solicitamente, está falando coisas boas da lei de Deus. Porque a lei é boa, perfeita e agradável. Eu, como um homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Por isso, antes, anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, Paulo, quando está falando da lei de Deus, ele não usa o termo obras da lei. Você nunca vai encontrar nas Escrituras
Paulo elogiando as obras da lei. Você vai encontrar Paulo criticando as obras da lei, porque era a doutrina rabínica do primeiro século, os mandamentos de homens. Então ele diz, ó, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de bênçãos, debaixo de maldição. Agora, como é que Paulo diz qual o motivo de essas pessoas que são das obras da lei estarem embaixo de maldição? Ele utiliza uma maldição da própria lei de Moisés. Por quê? É um contraponto. A lei, essas obras da lei, elas são contrárias à lei de Moisés. Por isso que o Messias, certa vez, em Marcos capítulo 7, ele diz, ó, vós também transgredis, porque vós transgredis pela vossa tradição. Porque Deus disse, honra teu pai e tua mãe, aquele que honra teu pai e tua mãe, que não honra seu pai e sua mãe, certamente morrerá. Porém, a sua tradição diz que aquele que disser aquilo que poderia aproveitar de mim é Corban, nada mais poderá ajudar seu pai ou sua mãe, porque é dedicado ao Senhor. Ou seja, eles criaram uma tradição que no final anulava o mandamento de Deus. O Corban. O Corban era um tributo que eles criaram para o sustento do templo a mais. Que na verdade ia para o bolso do sacerdote. Entenderam? Então, essas pessoas criaram tradições que, na verdade, eram contrárias aos mandamentos divinos. Então, por isso que o Messias, Paulo está fazendo um contraponto. Todos aqueles que são das obras da lei, ou seja, da obediência, os anciões criaram, estão debaixo de maldição. Porque está escrito. Escrito aonde? Na lei. O que é que a lei condena? Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, que quem está nas obras da lei não está obedecendo a Torá. Por isso ele é maldito, ele é amaldiçoado. Exatamente. Ele está acrescentando a lei de Deus. Então, por isso que Paulo cita uma maldição da lei para dizer que os das obras da lei estão malditos. Está entendendo? Está lá em Deuteronômio 27, 26. Paulo usaria a própria lei para amaldiçoar alguém que está desobedecendo a lei? Ou seja, se a lei não tem mais validade, inclusive até as suas maldições não têm mais validade. Paulo, na verdade, está fazendo uma objeção à lei de homens, às obras da lei. E a lei da fé é a lei de Moisés. Então, Paulo está fazendo sempre um contraponto de duas leis, a lei de homens com a lei de Moisés. Então, Paulo usou a lei de Moisés para debater contra a lei de homens no verso 10 de Gálatas. E no verso 11 diz, é evidente que pela lei, agora qual lei Paulo está falando agora aqui? Não, preste atenção. É evidente que pela lei, tem duas leis que Paulo está debatendo. Ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Lembre-se, ele está sempre fazendo um contraponto. Se ele está falando de fé, a outra lei, por consequência, é a lei do homem. Por que eu digo isso? Vamos ter uma prova para ver se é isso mesmo. O próprio Paulo vai tirar a prova. Veja no começo do texto. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Agora, será que ninguém é justificado diante de Deus pela lei? O que é que mesmo Paulo diz? Romanos capítulo 2, verso 13. Pois os que não são, porque não são os que ouvem a lei, que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Então, em Gálatas 11, o contexto, essa lei que está sendo dita aqui, não é essa lei que está falando em Romanos. A lei de Romanos é a lei da Torá. Paulo está fazendo um contraponto de que a lei... Ele só não colocou obras da lei. No contexto, se uma pessoa for um bom estudioso, tiver o esforço mínimo de estudar o que está sendo no contexto, Paulo ele era um crânio da Bíblia, assim por dizer. Por isso é que Pedro está dizendo, o que é que Pedro disse? Que algumas pessoas inconstantes, elas distorcem as cartas de Paulo também às escrituras. Porque eles pegam um texto desse aqui e dizem, olha, tá vendo? Ó, Paulo era contra a lei. O que vale é a fé. Agora, o que é a fé? A fé é a obediência à palavra de Deus. Agora, a lei não é a palavra de Deus?
Como é que Paulo vai ser a favor de uma coisa e ao mesmo tempo ser contra no mesmo versículo? O que está no contexto aqui, no verso 11, é evidente que pela lei, a lei de homens, os mandamentos humanos, ninguém será justificado diante de Deus. Porque a doutrina das obras da lei é justamente que por você fazer obras aparentemente para os homens, que os próprios homens criaram, Deus teria que aceitá-lo por conta disso. Então Paulo está justamente combatendo essa época, usando os textos bíblicos para isso. Porque o justo viverá pela fé. Ele usa o texto de Abacuque, que num contexto também fala de obediência à lei. Abacuque capítulo 2, verso 4. Então, a gente vê que Paulo está citando aqui, com clareza, né, que está criticando as obras da lei. Essas obras foram acrescentadas com a finalidade de blindar a lei de Moisés. Por quem? Quem foi que criou essas obras da lei? Os fariseus. Ou seja, para que as pessoas não viessem a transgredir a lei de Moisés. Então, os rabinos da época, os fariseus, começaram a dizer que Moisés, além de receber a Torá escrita, também no Monte Sinai recebeu a lei oral. Essa lei oral conhecemos hoje como Talmud. São um conjunto de mandamentos de homens criado com a finalidade de interpretar a lei de Moisés. Esses mandamentos ganharam peso equivalente aos mandamentos divinos no primeiro século. Está apenas salientando que isso é uma transgressão à Torá, pois está escrito em Deuteronômio 4 que nada poderia ser acrescentado à palavra de Deus nem retirado dela. Ou seja, Paulo está sendo um defensor da lei de Deus. Está mostrando que essa doutrina é contrária à lei de Deus. E aqui a gente chega no verso 12. No contexto, agora a gente já sabendo de que lei Paulo está falando, quais são as duas leis que Paulo está fazendo em contraponto, a lei dos homens e a lei da fé. Olha o que o verso 12 diz. Ó. Vocês já estão ligados, né? Ora, a lei, que lei? Dos homens, não é da fé, não é de Deus. Ou seja, os mandamentos dos homens não tem nada a ver com os mandamentos de Deus. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Ou seja, o que fizer o quê? Obedecer à fé, por ela viverá. Na verdade, o contexto está linkado com a lei da fé, do lado B do verso. Ou seja, o homem que obedecer vai viver, por quê? Pela obediência à fé e não à lei. Estão entendendo? Porque em toda a Bíblia, o contexto de quem fizer essas coisas, por ela viverá, está em quê? Em obediência à lei de Moisés. Todo aquele que obedecer à lei de Moisés viverá por ela. Terá vida por meio dela. E o Messias é o quê? A palavra de Deus feita em carne diz, olha, todos que vierem a mim terão vida e vida em abundância. Não é verdade? Então agora a gente começa a entender o que Paulo está dizendo aqui. O Messias nos resgatou da maldição da lei. Maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora, que maldição é essa? Da transgressão à lei. Quando você transgride a lei, você está em bênção e maldição. Ou seja, o Messias nos resgatou da transgressão. A gente não é mais chamado transgressor, desobedientes. É isso? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Yeshua. Yeshua é o que, mais uma vez? A palavra feita em carne. E para que a fé, pela fé, o que é a fé? Obediência aos mandamentos divinos, nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. As promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, não diz as suas descendências. No caso aqui, está tratando de quê? Da fé de Abraão. Ou seja, a aliança foi prometida a Deus a todos aqueles que forem obedientes, assim como Abraão foi. A promessa de Deus foi feita para aquele que for igual, tiver a fé que Abraão teve, sem restrições ao que Deus diz. Deus diz, olha, meu filho, esse copo tem que ficar assim. Aí você não vai dizer, não, senhor, tem que ficar assim. Deus vai dizer, é assim, assim vai ficar. Embora que você queira que fique do outro lado.
Abraão, Deus dizia, olha, teu único filho, tu vai sacrificar a mim. O que é que Abraão fez? Não, Senhor, pelo amor de Deus, não faça isso não. Me ajeita aqui, vamos botar esse cabritinho, vamos fazer não sei o que lá. Hoje em dia, as pessoas, o que é que a primeira coisa que eles fazem? Que eles trocaram o dia de adoração, que é o sinal de aliança entre ele e seu Deus. A primeira coisa que eles trocaram foi aquilo que dá identidade ao povo de Israel. Trocou o sábado para o domingo. Estão trocando aquilo que lhe dá identidade, a obediência a Deus, né? Então, continuando, né? Irmãos, como me falo, se a aliança de homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. As promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, não diz as descendências. Estamos falando de muitas, mas como de uma só, e a sua descendência, que é o Messias. Então, o contexto é, os rabinos diziam que haviam duas formas de obediência, a da lei oral e a da obediência à lei de Moisés. Havia dois caminhos a seguir. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que não há dois caminhos, que há apenas um caminho, que é o caminho da fé de Abraão, a qual foi prometida a sua descendência. Então, no contexto do verso 16, é simplesmente todo o capítulo 3 que Paulo está fazendo contraposto. Paulo está dizendo que a descendência, ou seja, a forma de interpretar as escrituras, vem da parte de Abraão. E esse descendente é Yeshua, ou seja, que a prerrogativa de interpretação da lei de Deus vem somente de Yeshua e não dos rabinos da época. Quer dizer que é uma descendência, não é duas. Só, não é duas. Ele é bem claro. Não há a interpretação da palavra de Deus do Messias e a dos rabinos da época. Há somente a do Messias. É isso que Paulo está dizendo aqui. E no verso 17 ele diz, ó, mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus no Messias, no caso, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Então, o que é que a gente está vendo aqui? A gente não viu que a lei foi dada desde o tempo de Adão? Não é verdade? Então, o que é que aconteceu? Essa aliança que foi dada a Adão foi confirmada em Abraão e a promessa foi dada à família de Abraão. A partir de Abraão teria uma promessa renovada com o povo de Abraão. E essa promessa já consistia em vários mandamentos, que a gente viu nesse estudo que a gente teve. Antes da lei de Moisés, a gente vê os mandamentos de alimentação, mandamentos de pureza sexual. Todos esses mandamentos Deus já tinha dado em parte. Por isso que ele diz, ó, não anunciei meu nome em sua totalidade a Abraão, eu só pronunciei em parte. Agora, como é que Deus deu uma parte do nome a Abraão? Ele deu uma parte do conhecimento a Abraão. A plenitude do conhecimento foi dada a Moisés. Romanos capítulo 4 diz que o pecado, a morte teve fim na lei de Moisés. Até Moisés, a morte, como é que se diz? A morte prevaleceu. Ou seja, que a partir de Moisés, a partir dali, Deus começou a dar outra vez a esperança para o seu povo, de como retornar a ele, através daquele sinal. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que essa lei que supostamente foi dada no Monte Sinai não pôde anular a promessa que foi dada a Abraão. Ou seja, que as instruções que Deus deu já para a salvação do seu povo não pode ser anulada por uma suposta lei criada por rabinos para dizer que Moisés recebeu também no Monte Sinai 430 anos depois que Deus tinha dado a promessa a Abraão. Então, essa lei, na verdade, é simplesmente uma lei de homens, não a lei de Deus. Então, Paulo está fazendo a defesa da lei que Deus deu a Moisés e a lei que Deus tinha já passado a Abraão, e não uma lei supostamente criada para homens. Então diz, ó, no verso 18, porque se a herança provém da lei, de qual lei? A gente está fazendo sempre contraponto. A lei de homens. Porque Paulo só está chamando aqui em Gálatas a lei de Moisés, a lei, a palavra de Deus, de fé. Ele não está chamando ela de lei especificamente.
Porque se a herança provém da lei, mas de que lei? Dessa lei de homens, já não provém da promessa, mas pela promessa deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Aí é que entra um detalhe, para a gente saber se realmente essa lei que está sendo dita aí é a lei de homens. Ele diz, foi acrescentada por causa das transgressões. Foi acrescentada por quem? Pelos conjuntos de homens que faziam parte da época lá do conjunto de Israel. Eles acrescentaram as leis por quê? Para que o povo não transgredisse a lei de Moisés. Então Paulo está dizendo simplesmente, para que essa lei de homens? Foi acrescentada por causa das nossas transgressões. Porque até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. Quem é esse? Yeshua. E foi postada pelos anjos na mão de um medianeiro. O medianeiro a gente sabe que é claro que é o Messias. Aqui fica claro que o objetivo dos rabinos e Paulo, fica claro o objetivo dos rabinos, né? E Paulo fala que no início essa lei foi até boa, mas que a sua finalidade era até que o povo chegasse a um determinado nível de conhecimento da vontade de Deus, mas que após isso já não seria necessária a continuidade dessa obediência legalista com acréscimos humanos. Essa maturidade seria com a interpretação de Yeshua sobre a palavra de Deus, ou seja, quando o Messias chegou, era para aquilo ali ter sido cessado. Tem uma parábola que conta essa história exatamente, que é a parábola do mordomo infiel. Porque o que é que diz ali? Muitos nem compreendem aquela parábola, né? Mas o que é que o Messias está dizendo ali? Que simplesmente aqueles que tinham autoridade estavam ali pelo povo, tinham acrescentados. Quando o dono do comércio chegou, o que era para aquele homem ter dito? Diz, olha, tu que tinha 100, vou rasgar tua série e dar 80. Tu que tinha 120, eu vou rasgar e botar 50. Ou seja, aquilo que foi acrescentado deveria retornar a ser o preço justo. Ou seja, o que os homens colocaram a mais deveria ser cortado e ter ficado somente a palavra de Deus. Quando quem? O Messias chegou. Então, aquele mordomo que, por consequência, cortou aquelas coisas que tinha colocado a mais, seria declarado justo diante de Deus. Mas o que é que os rabinos fizeram da época? Os fariseus. Não quiseram tirar o que acrescentaram a mais. Simplesmente mataram o Messias. Entenderam a consequência aí? Então, o que foi acrescentado a mais é justamente esses mandamentos de homens. Então, Paulo, no verso 20, que se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei, que lei de homens. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus fosse dada aos crentes. Então, o cerne volta aqui, que a Escritura entregou essa promessa através da fé em Yeshua, através da fidelidade ao quê? A palavra de Deus. Lembre-se que a palavra fé tem a ver com fidelidade e o Messias é a palavra de Deus feita em carne. Que a fé viesse estar abaixo da lei, encerrar que havia de se manifestar, viesse. Antes que a obediência viesse, estávamos guardados debaixo de que lei? Da lei de homens, dos modos humanos. Encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. A fé verdadeira, que é de uma obediência sem esse legalismo. De maneira que a lei, preste atenção, de que lei? De homens, nos serviu de tutores, de pessoas que estavam encarregadas de nos proteger, para conduzir ao Messias, para que pela fé fôssemos justificados. Agora, Paulo está dizendo que pela fé nós somos justificados. Em Romanos ele disse que era o quê? Pela lei que nós somos justificados. O contraponto volta de novo. Paulo está sempre nessa, mostrando que a lei dos homens é uma coisa, a lei de Deus é outra. Mas depois que viu a fé, já não estamos debaixo de aio, de tutores, daqueles fariseus da época, dos rabinos. Porque todos sois filhos de Deus pela fé no Messias. Porque todos quantos fossem batizados, e o que é que o batismo simboliza? Você está se rebaixando a uma autoridade. Todos vocês foram batizados, né, no Messias.
já fostes revestidos do Messias. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um no Messias. E se sois do Messias, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Então, aqui deu para entender essa aparente contradição de Gálatas. O irmão Marlon vai entrar mais profundamente ainda nesses versos. Eu falei aqui rápido, mas dá para fazer esse joguete de palavra aí, de entender que existem sim duas leis aqui que Paulo está fazendo um combate, né? Um tipo de... Existe nas escolas rabínicas, um senta de frente para o outro e começa um debate. Paulo está fazendo esse debate com ele mesmo, mostrando que há dois tipos de distinções, que defendendo as ordenanças de Deus e rechaçando as ordenanças rabínicas. Então, voltando para Pedro, no verso 6 diz, ó, nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Ou seja, Pedro está falando o quê? Que essas pessoas ficam tristes por um momento, mas que essa fé vai resultar o quê? Numa aprovação que vale muito mais do que qualquer coisa perecível. Mas que refinado pelo fogo é genuína e resultará em louvor, glória e honra para quando Yeshua for revelado. Agora fica fácil de entender as palavras, pois sabemos que o que resulta na demonstração da fé, ou seja, resulta numa obediência total à palavra do Eterno, sem qualquer restrição. E isso resultaria numa perseguição aos crentes. Ou seja, quando você está em obediência ao que Deus quer, existe o quê? Uma perseguição, que é o que o Messias diz, que todo aquele que o seguir vai ser blasfemado, vai ser injuriado por causa do seu nome. Então, algo que acontecia com frequência no primeiro século, inclusive da parte dos judeus, ao verem pessoas das quais eles consideravam como gentios, frequentando sinagogas e guardando a lei de Moisés. Porque qual é a conclusão de Atos capítulo 15? Ele diz o quê? Que simplesmente os gentios deixem de fazer algumas coisas e que todo sábado Moisés é lido nas sinagogas. Ou seja, os apóstolos mandam os gentios irem para as sinagogas, guardar o sábado e aprender a lei de Moisés. E no verso 8 e 9, não tendo o visto, vocês o amam. Apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então, Pedro está alertando as pessoas dizendo que a fé delas resulta em quê? Que mesmo sem ver ao Messias, elas o amam. Agora, o que é amar a Deus? Obedecer. Exatamente. Pedro já tem um estudo sobre o que é o amor a Deus. Eu também fiz há algum tempo um estudo sobre isso. E eu vou citar alguns versos que dizem. João 21, 14, verso 21 ao 24 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, Pedro está dizendo o que lá? Que o resultante da fé daquelas pessoas era visível e que eles amavam ao Messias. E o que é que Pedro tem como base para que quem ama ao Messias? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, amor ao Messias é a guarda aos mandamentos. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E no verso 23 diz: Yeshua respondeu-lhes e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Agora, quais foram as palavras que o Pai tinha dado no primeiro século? Então, guardar os mandamentos era um resultante de amar a Deus e ao Messias. Não é possível ser mais claro e direto do que isso. Pedro, a Yeshua, está acompanhado de obediência à palavra de Deus, no caso a lei e os profetas, conhecido como Tanar. Também Pedro sabe que o alvo da fé é a fidelidade à palavra de Deus, resultaria na salvação da alma, pois o Eterno deixou claro que a sua lei
na sua lei, que a obediência às suas palavras resultaria em vida. E 1 Pedro 10, versículo 10 ao 14 diz: foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram, da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias das quais apontava o Espírito do Messias que estava neles, quando lhes predisse os sofrimentos do Messias e as glórias que se surgiriam àquele sofrimento. A eles foi revelado o que estavam ministrando, não para si mesmos, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora foram anunciadas por meio daqueles que pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Coisas que até mesmo os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada. Prontos para a ação. Sejam sóbrios, coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Yeshua for revelado. Como filhos obedientes, sempre você vai ver nisso. Fé, obediência, obediência, fé. Como filhos obedientes, não deixem de moldar pelos maus desejos de outrora, do passado. Ou seja, vocês eram gentios, tinham desejos errôneos, mas quando vocês receberam o evangelho, vocês têm que ser moldados conforme a palavra de Deus. Quando viviam pela ignorância. Então, Pedro é claro ao dizer que os profetas falavam aquilo que era concernente ao Espírito de Deus, e que esse Espírito era o próprio Messias. Também Pedro fala que esses crentes deveriam se preparar através do Espírito de Deus para terem fé na volta de Yeshua. Ou seja, o que é que a Torá, a lei de Deus, vai levar? O que é que Paulo diz? Que a lei é o fim da lei é o Messias. Ou seja, o objetivo da lei é levar até o Messias. Ou seja, quando você está guardando a palavra de Deus, está cumprindo, você está anelando a vinda do Messias, querendo que ele venha. Porque no reino do céu vai ter o quê? Vai andar voando pelos céus assim, né? Voando. Yeah. No reino do céu vai ter simplesmente a Constituição de Deus, um reino instalado com a autoridade de Deus. E as pessoas vão ter que viver esse reino conforme Deus ordena. Simplesmente isso. É o que a gente estava conversando mais cedo sobre uma pessoa ganhar um condomínio e distribuir casa para todo mundo. Só que quem deu as casas ali, ele que vai criar a regra daquele condomínio. Não é quem está chegando depois. É como você querer entrar na casa dos outros e querer mandar. Né? Não tem condições. Também, mais uma vez, Pedro chama os crentes à obediência a Deus. Agora, isso só será possível obedecendo às suas instruções. E no verso 15, 16 diz: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Agora, no contexto, como nós podemos ser santos? Pois a palavra santo vem da palavra kadosh, que quer dizer separado ou consagrado. Pedro aqui está sendo bastante claro ao dizer que os santos são aqueles separados pela palavra de Deus. Pois no contexto que Deus chama as pessoas de santos, sempre está ligado à obediência à sua lei. Por exemplo, ser santo é não comer animais impuros. Levítico 11, 43 diz: não se contamine com qualquer desses animais, não se torne impuros com nem deixe que ele torne impuros. Pois eu sou o Senhor seu Deus, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se torne impuro com qualquer animal que se move rente ao chão. O conceito está em quê? Ser santo, mas em quê? Em obedecer às leis dietéticas. Levítico 20, verso 25 diz, ó: por isso sejam santos, porque eu sou santo. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros, entre as aves puras e impuras. Não se contamine com animal ou com ave ou com qualquer criatura que se move rente ao chão, os quais eu separei, lembre-se, Kadosh, separei, de vocês para serem impuros. Então o contexto está em quem? Ser santo porque eu sou santo. E não comer animais impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu sou o Senhor, o santo, que os separei dentre os povos para serem meus.
Ser santo é não transgredir o sábado, honrar o pai e a mãe e não ter outros deuses. Ezequiel 20, verso 2 diz: também os dei os meus sábados, como sinal entre mim e vós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Ou seja, observar o sábado é ser santo. Levítico 19, verso 2 também diz: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, Senhor, seu Deus, eu, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês, sua mãe e seu pai. Guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, ser santo é obedecer o Pai, não fazer deuses, é literalmente guardar os mandamentos. Ser separado. E também todo o capítulo 20 de Levítico fala sobre ser santo, inclusive com relação à pureza sexual. Então, ser santo, quando Deus chama a gente para ser santo, é ser separado. Mas pelo quê? Pela palavra de Deus. Uma vez que você chama de pai, 1 Pedro 1, 17 ao 21 diz: uma vez que você chama de pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, Paulo não disse que não era pelas obras? Mas que obras Paulo estava falando naquele contexto? As obras da lei. Mas Deus vai julgar cada um conforme as obras que ele ordenou. Entendeu? Portem-se com temor diante a jornada terrena de vocês. Ou seja, esse é o chamado para os exilados, aqueles que estão dispersos. É para que a gente se porte como quê? Como se a gente vai ser julgado pela palavra de Deus. A gente continue guardando a Torá. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, com prata ou com ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas com o precioso sangue do Messias, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de todos vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus. Por meio deles, vocês creem em Deus, que os ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que e a esperança de vocês estão em Deus. Então Pedro relata que o sangue traz a vida, assim como está escrito na lei de Deus, que no sangue está a vida. Yeshua, como palavra de Deus, deu seu sangue para que nós fôssemos redimidos, para que nos fosse redimidos nossos pecados, assim nos trazendo novamente a vida. E para finalizar, em 1 Pedro 1, verso 22, diz: agora vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade. Notem mesmo. Vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Então, muitas vezes nós lemos e não nos aprofundamos no conhecimento. Pois a pergunta é simples: como nós podemos obedecer à verdade? Se você faz uma leitura direta, você não tem como saber. Pois se a verdade fosse algo apenas dito, não poderíamos obedecer a ela. Ou seja, se fosse o que o povo diz hoje, né? A verdade é subjetiva, como Pedro falou. A gente não podia obedecer a ela. Mas se tivermos um hebreu, teremos uma compreensão melhor do que é a verdade. João 17, verso 17. Olha o que o Messias diz o que é a verdade. Santifica-os na tua verdade. Tua palavra é a verdade. Salmos 119, verso 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119, verso 30. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. No verso 86 diz: todos os teus mandamentos são verdade, com mentiras me perseguem, ajuda-me. E no verso 160, a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. No verso 23, 24, 25 diz: sendo de novo gerados, não da semente corruptível. Ou seja, o que é uma semente segundo a visão hebraica? A palavra de Deus também, o Messias diz o quê? Que a palavra de Deus é como um semeador, né? Que o homem saiu para semear, né? E o Messias diz o quê? Que a semente é o quê? A palavra de Deus. Então Pedro está dizendo,
Sendo gerado de novo, não pela semente, pela palavra corruptível. Agora, qual é a palavra que vai passar? A palavra do homem. Mas da incorruptível. Aí Pedro deixa mais claro. Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. A semente incorruptível é a palavra de Deus que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, no final, fica claro que Pedro está citando o profeta Isaías. E para o profeta Isaías, qual era a palavra de Deus? Que permaneceria para sempre. Falei de Moisés. Então, shalom, meus irmãos. Esse foi o nosso estudo. Já derrubei um ali. Tá bom demais. Então, vamos embora. Que o Eterno abençoe a todos vocês aí. Shalom. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Agradecer a irmã Isabela, o irmão Marlon, o irmão Anderson Ferreira, Liliane Pauchita, Pedro Sampaio, Angelita Costa, Yakov Benhá, Shazaki, a irmã também Liliane, tá pedindo alguma coisa aqui, PDF. Tranquilo, meus irmãos, que o Eterno abençoe vocês. O estudo ficou um pouquinho longo, mas o Eterno sabe todas as coisas. Shalom.